Zezinho Santos, um fato curioso é que tanto o Expedito Neto quanto o deputado federal, bem como o senador Assi Guga, senador da República, ambos votaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que sempre teve um elo mais próximo do Assi com o PT, desde quando ele foi prefeito da segunda maior cidade do estado, que é de Paraná, e tem essa controvérsia e algumas votações de tela. Já o Expedito Neto teve a vida política partidária dele firmada em dois partidos políticos, que seriam o PSDB e o PSD. Esse primeiro, antagonista do Partido dos Trabalhadores por quase 2 décadas. E o PSD, que é um partido de centrão. Expedito Neto, pré-candidato agora ao governo do estado de Rondônia, por si, não teve nome chancelado pela executiva do estado de Rondônia, tenta viabilizar essa situação correlacionada a um palanque forte ao presidente Lula. E ele ocupava também um cargo de primeiro secretário do ministro de Pesca. E aí o seu pai continua presidindo o partido PSD e tem como pré-candidato ao governo o Adailto Fúria. Essa situação tende a se confirmada pelo Lula ou pelo Edinho no âmbito nacional, repercutir aqui e ter um apoio maciço de 100% na disputa do governo do estado aqui em Rondônia em 2026? Olha, o Ed Silveira falou que vai ter candidatura, defende a candidatura do Expedito Neto. Expedito Neto disse que amanhã vai se filiar, vai se filiar ao PT, coisa que você viu, está circulando aí o vídeo que ele fala que ele disse sim para Dilma, mas Dilma tinha que ir embora. O maior desastre que nós tivemos em toda... meu Deus, que atraso, que retrocesso o governo deu, o petrolão, tudo que você podia ver. E hoje o PT de Rondônia tem 6%. O PT de Rondônia não passa disso. Por tudo, insegurança no campo, o que a gente está vendo, não teve entrega, entendeu? Então, é 6%. Consegue fazer um deputado estadual, não consegue fazer um federal. Se tiver, segundo o Edson, se tiver candidato a governo, poderá até fazer um federal, coisa que eu não acredito mais. Eu não acredito, porque o PT de Rondônia está em decadência, Eu falava antes que enchia uma Kombi, agora talvez encha um ônibus, entendeu? Porque o Lula pode fazer o que ele quiser em Rondônia. Rondônia é um estado de direito e as pessoas estão insatisfeitas por tudo que ele fez com o povo de Rondônia. Pessoas que tiveram não sei quantos anos na terra, arrancaram, tiraram. É essa insegurança que a gente vê. É um governo que é ruim, é trágico, um governo trágico, um governo ruim, ruim aqui para o nosso estado de Rondônia. Então, a resposta é nas urnas. Então, eu acredito que mais essa eleição, se tiver candidato a governo, talvez dá uma melhoradinha. Coisa que Ramon Cujuí, talvez, eu não sei, é a opinião dele, ele defende que tenha prévias dentro do PT, se qualquer um se filiar, mas Neto, possivelmente, se filiar amanhã, será o candidato, vem lá de cima, como veio do Assi, que eles apoiaram o Assi, tiveram que apoiar o Assi. A Gleitz disse, é para apoiar o Assi, e apoiou. E vai vir de lá para cá, é para apoiar o Neto, e vai apoiar. E acabou, esse é o PT, rachado, meia dúzia de filiados, não cresce, o partido não oxigena, mas é isso. Eu acredito que essa candidatura se permanece. Ela não é um balão de ensaio. É uma candidatura que... E a gente vê agora Expedito apoiando o Fúria. Está querendo fazer negociações para botar para o Fúria ser candidato. E o filho candidato. Olha, gente, como é que está a política de Rondônia. Mas o Neto já disse, sou candidato e vou para cima. E sou candidato. Disse que sexta-feira está aqui já com a ficha de filiação. Vai dar uma entrevista aqui, tá, Samuel? Quer vir até no programa, quer debater, diz que é esse o candidato, que Ramon Cujuí vai para a urna e vai votar no Expedito Neto, né, Ramon? Pois bem, Ramon Cujuí, você também, como militante histórico aí do partido, um dos pioneiros, sempre filiado ao Partido dos Trabalhadores, e colaborando com a tua fala, Zezinho, não é tão somente ao PT, É uma federação denominada Brasil da Esperança, que é formada pelo Partido dos Trabalhadores PT
pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e pelo Partido Verde, o PV. Ramon, 3 minutos para você fazer as suas análises. Samuel, respeito a essa pré-candidatura de Expedito Neto, não há nenhuma decisão tomada, né? Tanto que se disse aí que ele tinha sido lançado na quarta-feira pré-candidato, sequer filiado ele é, né? Uma vez que, como está dito, e ele... Deixa eu falar, Zezinho. Porque quinta-feira saiu notícia de que ele estava filiado, né, e que ele era o pré-candidato. Sequer filiado ele é, porque amanhã que ele vai fazer a filiação, diz ele, lá com o presidente Lula e com Edinho. Nós tivemos uma reunião informal com alguns membros da executiva com o deputado Expedito Neto na última quarta-feira, dia 14, na sede do Partido dos Trabalhadores, onde ele foi apresentar as suas pretensões, e aí nós dialogamos ali com os companheiros que estavam presentes. E na oportunidade, eu disse ao ex-deputado Expedito Neto que ele não me representava como petista e que se dependesse de mim, ele não seria nem candidato ao governo e nem candidato ao Senado pelo PT, né? Porque para me representar enquanto petista numa candidatura a governo e ao Senado, tem que ter comido muito sal comigo. E ele vinha de uma trajetória política histórica em Rondônia, de um grupo de centro-direita, no qual comandado pelo pai dele. Eu disse isso a ele de maneira muito tranquila. Eu disse que não tinha nada contra a sua filiação, mas disse que para me representar, disputar o cargo de governador, disputar um cargo de Senado, um cargo majoritário pelo PT, não me representava. E disse tranquilamente isso a ele. Se ele quisesse vir para o PT se filiar, passar um tempo dentro do PT para a gente ir se conhecendo, ir amadurecendo, né, de forma que ele pudesse se legitimar numa nova caminhada que ele se propôs a fazer, tranquilo. Mas você chega do dia para a noite, cai de paraquedas e já quer representar o partido, né, num cargo majoritário, disse-lhe que não era, que não concordava com isso. E se depender de mim, muito tranquilamente, depender de mim internamente, né, vou trabalhar para que ele não seja o candidato a governo, nem o candidato ao Senado do partido nessas eleições. E digo isso aqui de público, muito tranquilamente, porque disse isso a ele, né, junto com os demais membros da executiva. É claro que tem gente no PT que está empolgada com essa pré-candidatura, com essa coisa toda. Mas, a meu ver, a minha leitura do cenário político, a meu entendimento, né, a vinda de Expedito Júnior para disputar o governo pelo Partido dos Trabalhadores não agrega, né, ao campo da esquerda. Muito pelo contrário, traz uma série de constrangimentos e desgastes. E só digo isso aqui publicamente porque se levou publicamente ao eleitor de Rondônia, aos filiados do PT e aos militantes do PT, a ideia de que a candidatura de Expedito Neto era um fato consolidado dentro do partido, o que não é. Existe muita gente que não concorda, né, com a pré-candidatura dele ao governo, existe muita gente no PT... Hoje é só você. Conversa. Existe muita gente dentro do partido constrangida. Como jornalista que me passaram, só você que é contrário à candidatura. Não, só eu? Sim. Nós temos no estado 7 mil filiados, entendeu? Só eu tenho certeza que não é. Tipo, só eu talvez tenha vindo publicamente, de maneira muito tranquila e muito honesta, me manifestar contra a possibilidade de Expedito Neto ser nosso candidato a Senado ou a governo. Se ele quiser ser candidato a deputado federal, eu digo que ele pode até ser, né? Mas não me representa como petista Expedito Neto, candidato ao governo ou ao Senado de Rondônia pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Ramon Cojuí. Ricardo Frota, essa eventual filiação e pré-candidatura do Expedito Neto tende a enfraquecer a candidatura futura do Adailton Fúria, né? Uma vez que eles eram muito próximos. O Expedito pai entrou numa sinuca de bico, né, o Expedito Júnior, e tende, né, a fazer a escolha, né, se tiver o Fúria como candidato e, consequentemente, o Neto, ainda não se sabe quem ele vai definir. O que se sabe é que ele esteve reunido com o governador Marcos Rocha, tentou viabilizar, né, segundo alguns sites, o jornalista da SIC TV, Everton Leone, ex-deputado estadual, para ser vice do Fúria, e parece que ele está muito enganjado em viabilizar uma nominata competitiva tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. E essa situação aí do Expedito Neto e para o PT tem alguma coisa a ver com a derrota que ele teve para a Juliana Fúria também, em 2022, quando ambos disputaram o cargo de deputado federal e a esposa do prefeito Fúria o superou na votação com quase 8 mil votos acima? Ou tu acha que
isso é uma coisa que é voo de galinha e ele tende a retornar ao PSD ou se abster da disputa. Ou seja, fique à vontade. Primeiramente, espero que o Cujuí deixe eu falar. Que eu estou recebendo mensagem aqui, pô, esse cara não respeita ninguém. É assim, eles agem dessa forma. Quando a gente está se manifestando, tentando mostrar para você o nosso ponto de vista, aí fica esse tumulto, essa bagunça, querendo falar mais alto, para que você não possa entender. Eu acho que você que está assistindo esse programa, que se dispôs a sintonizar esse canal, no mínimo tem que ter esse respeito, para que você possa entender o que está acontecendo. Então, quando eu falei aqui que eu já fiz serviço de pedreiro, eu não só falo como eu provo. Eu desafio ele a me fazer uma pergunta da construção civil que eu não saiba falar. Eu pergunto para ele se ele sabe o que é uma argamassa AC1, AC2, AC3, uma massa corrida PVA, acrílica. Eu perguntei como que se faz um traço de massa, ele não soube me explicar. Então, assim, é fácil você falar que nunca fez alguma coisa, mas eu fiz um desafio, eu lancei. Pode me falar da parte elétrica de uma casa, parte hidráulica, pode me falar de tudo. Eu tenho a resposta, Cujuí, porque eu simplesmente fiz esse trabalho durante muito tempo com meu pai, que meu pai era pedreiro, antes de ser funcionário da Justiça Federal. Então, quando a gente vem aqui e fala, eu não falo da boca para fora, eu provo. Fiz um desafio, vamos fazer um traço de massa e rebocar uma parede. Eu te desafio, com certeza ele não sabe nem manusear uma colher de pedreiro. Mas é assim, eles tentam ganhar no grito e mentindo e induzindo você a pensar coisas diferentes. Em relação ao Expedito, primeiramente, Expedito Neto, para mim, não merece respeito nenhum, não merece credibilidade nenhuma. Uma pessoa que não respeita o seu próprio pai não merece respeito em canto nenhum. Acho que isso é princípio básico. Respeitar o pai e a mãe, isso é uma coisa básica, é educação. Quando você não respeita seu próprio pai, a quem você vai respeitar? É o eleitor? Você acha que uma pessoa que não respeita o pai vai respeitar o eleitor? Tá brincando, não merece. Eu acho que o PT realmente tá mal, né? Tá mal. Para aceitar uma pessoa que defendeu o impeachment da ídolo deles, né? Que é a Dilma Rousseff, e aí aceitar de mãos abertas, tá aqui, vem para cá ser candidato. Virou bagunça. Mas, primeiramente, o fato crucial para mim é essa falta de diálogo com o pai, essa questão de querer fazer as coisas sem o consentimento do pai. E não foi, eu falo para vocês com propriedade, não teve o aval do Expedito Júnior, né? Ele agiu por conta própria e isso é uma afronta. Você sabendo que o pai está num projeto político diferente do seu e toma esse caminho, de uma certa forma, para querer aviltar, para querer confrontar o próprio pai, isso não é uma postura de um filho, muito pelo contrário. Isso é uma postura de um filho pródigo, de um filho rebelde, de um filho que, se não respeita o pai, jamais vai ter preparo para ocupar um cargo da envergadura que é o governo do estado de Rondônia. E, principalmente, respeitar o eleitor, né? Se você não respeita a sua base, quem dirá respeitar as pessoas que depositam confiança em você? Obrigado, Ricardo. Lembrando aqui, né, da participação dos telespectadores, internautas, vocês podem participar mandando mensagem aí no 69-984-290006 e dizer, né, sobre a situação do STF, né, se vai derrubar o ministro Toffoli da relatoria, no caso do Banco Master. Participe e interaja conosco. A Mocugil pediu 30 segundos na tela. É só para deixar claro, eu me senti na liberdade de comentar essa história do Expedito Neto por conta de que nenhuma instância do PT deliberou pela candidatura dele. Se, por acaso, alguma instância do partido, seja o diretório estadual, seja o diretório nacional, né, decidir pela candidatura dele, eu estou num partido político que tem um estatuto, tem instâncias e determinações. Nós seguiremos. Nesse momento, Expedito Neto não é pré-candidato do PT ao governo de Rondônia, né, e se depender de mim, não será. Obrigado. Zezinho, quer 30 segundos também? Olha, eu já falei que o PT de Rondônia é um partido decadente. Samuel, pula fora dessa esquerda. Essa esquerda, ela não referenda você, que é um cara que é autêntico, sofre, panha pela esquerda, bota a cara na cara e, de repente, vem Neto, que nunca foi da esquerda,
e vem só porque está no governo por questão do PSD, por questão do Kassab, vem aqui hoje, vai filiar, é candidato, defendido. Eu estou falando porque o Edson fala em off para mim, é candidatíssimo, vai ter, mesmo um não querendo, a vontade é da maioria. Mas é isso, PT tem data de validade em Rondônia. Obrigado, Ricardo Frota, 30 segundos. Expedito Neto, ele não tem envergadura, ele não tem musculatura política para querer pensar em ser governador do estado de Rondônia. Você precisa ter coerência, você precisa ter seriedade. Uma pessoa que se coloca à disposição da população para ocupar um cargo de tamanha importância, no mínimo tem que ter coerência com o que fala e com quem faz. Não adianta você dizer que você falar uma coisa e agir de uma forma completamente contrária. Então a população do estado de Rondônia está muito esperta e eu tenho certeza que vai escolher uma pessoa aí preparada e que não vai envergonhar você amanhã.